desde meu nascimento, o ventre da minha mãe. Meu nome ele mencionou, abri a boca como uma espada gorda na sombra da sua mão. Ele me conhece para sempre em minha vida. Eu vou prometer. Deus sabe, pode contar comigo para me garantir. Sou seu amigo, ele me fez essa corrida e me guardou em sua chamada e pode me lançar pra onde quiser contigo. Não tenho tempo a perder, toda a glória de Deus, seu sacrifício por mim não será em vão. Em cada passo que dou, eu peço dele, do seu espírito, da sua unção. Desde o dia em que eu o conheci, para sempre minha vida, eu vou prometer. Deus sabe que pode contar comigo para o que quer vir. Sou seu amigo, ele me fez fecha a corrida, me matou em sua chamada e pode me lançar aonde quiser contigo. Abençoa, meu irmão! Aleluia! Desde o dia em que eu o conheci, para sempre em minha vida, eu vou prometer. Deus sabe, vai contar comigo. Sou seu amigo, ele me fez essa corrida e me guardou em sua chamada e pode me lançar aonde quiser. Pois ele é Deus e sabe que pode contar comigo para o que der e vier. Sou seu amigo, ele me fez essa corrida e me guardou em sua chamada e pode me lançar pra onde quiser, pois ele é Deus. Aleluia, aleluia! Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Denilson Andrade e nós estamos começando com o nosso Resenha com Moisés. O sucesso do bate-papo entre Timóteos foi tão grande que a gente resolveu fazer o Resenha com Moisés. Vai ser um tempo de aprendizado, um tempo de experiências, um tempo de inspiração, um tempo de crescimento com homens de Deus, grandes homens de Deus, que Deus tem levantado nesse tempo para fazer a diferença, homens com uma jornada já ministerial, e eu tenho certeza que vai ser bênção para você, vai ser bênção para a sua família, vai ser bênção para o seu ministério, você que é pastor, que é pregador, que é seminarista, que é aspirante, mesmo de outras denominações, eu tenho certeza que será um tempo de crescimento para você. Então, já quero pedir 2 favores a cada um de vocês que estão nos assistindo. O primeiro favor que eu peço a vocês é que vocês compartilhem o máximo
que você puder. Se você estiver assistindo pelo celular, aqui embaixo você vai encontrar o link de compartilhar. Você vai clicar ali e vai compartilhar nas suas redes sociais. Se você estiver assistindo pelo computador, vai aparecer na sua tela, do lado direito, o link ali para você clicar para compartilhar. Se você está nos assistindo pela Smart TV, pede para alguém aí da sua família pegar o link no celular, o link da Barra ou o link do Facebook e compartilhe com pelo menos 10 pessoas no WhatsApp, porque eu tenho certeza que será uma bênção esse tempo que estaremos juntos aqui com o nosso convidado. Daqui a pouquinho ele vai falar e eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Deixa eu mandar um abraço para algumas pessoas que já estão conosco. Gabriel Areias, Deus te abençoe, meu irmão, seja bem-vindo. Regina Azevedo, a paz de Cristo, Deus te abençoe. Marta Queiroz, Deus te abençoe. Elza Gonçalves, Deus abençoe. Gisele Andrade, meu amor, um beijo, Deus te abençoe. Flor de Laranjeira, Deus abençoe. Todos vocês que já estão conosco aqui, por favor, compartilhe. Pastor, por que é importante compartilhar? Porque o Facebook, muitas vezes, ele demora para apresentar a live para as pessoas. Tem muita gente que demora para entrar numa live, não porque ela não quer ver ou porque ela está atrasada, não, é porque às vezes o Facebook demora para mostrar. Então, quando você compartilha, quando você curte, quando você comenta, você posiciona a live de uma forma que o Facebook entende a relevância dela e essa live é muito, muito, muito importante para você, para a sua família, mesmo que você exerça outro tipo de atividade. Estou falando para pessoas que às vezes não são líderes do ministério, mas exercem uma liderança, né, na empresa, exercem uma liderança na vida. Todos nós somos líderes. Deus nos fez para liderar. Você lidera a si mesmo, você lidera a sua família, você lidera os seus projetos, você lidera os seus sonhos, e eu tenho certeza que aquilo que o bispo Anderson Caleb vai falar daqui a pouquinho pode se aplicar em várias áreas da vida, com a sabedoria de Deus e com a graça de Deus. Bispo Anderson Caleb, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, meu bispo. Paz do Senhor, que alegria estar com você, pastor Denilson, para a gente bater um papo que eu espero que seja muito edificante para todos nós. Obrigado. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós vamos colocar uma música aqui do J Neto, Creio. E vamos botar uma parte só para dar tempo de você compartilhar, depois a gente vai ouvi-la mais, mas eu quero que você, enquanto a música vai tocando, vai compartilhando, vai mandando aí para os seus amigos, porque daqui a pouquinho nós vamos começar o bate-papo entre Timóteos, o Resenha com Moisés. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Num Deus que pode tudo e dá luz a esse mundo que faz a noite tão linda ser. Em Daniel, na cova dos leões, não tinha lobo nem arranhões, pois com ele estava a palavra de Deus. É forte como o amor, tão linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Creio que o mar vermelho um dia se abriu, Aleluia. por onde o povo assim
fugiu, Glória a Deus. mas ela não deixou passar. Creio nessa verdade santa. Quem está caído se levanta pela virtude da palavra de Deus. É forte como o amor, tão linda como a flor, mais pura do que uma taça de... É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Aleluia. Deus. É doce como mel. Aleluia. Essa é a palavra de Deus, palavra viva, palavra eficaz, palavra que é martelo que quebra pedra. Bendito seja o nome de Jesus. Já compartilhou, minha gente? Vamos lá, vamos compartilhar. A gente vai começar esse bate-papo. Muitas pessoas estão chegando aqui. O aspirante Vitor, Deus te abençoe. Pastor Charles Vilaça, Deus te abençoe. Pastor Charles, pastor Menderson, Deus abençoe. Pastor Menderson, meu pastor, Deus abençoe a cada um de vocês. Não deixe de compartilhar. Você que está me assistindo pelo Facebook, aqui embaixo, ó, você vai clicar aqui e vai compartilhar. Se você está assistindo pelo computador, vai aparecer na tela do seu lado direito. Você vai clicar e vai compartilhar para que as pessoas sejam abençoadas. Se você está me assistindo pela Smart TV, peça para alguém aí da sua casa, seu marido, sua esposa, seu filho, seu neto, pega o link e, bang, compartilhe o Resenha com Moisés. O que é o Resenha com Moisés? Nós vamos bater um papo, nós vamos conversar com grandes homens de Deus, que Deus tem levantado na primeira região. Muitos homens que Deus tem usado, tem abençoado. Vamos aprender com as suas histórias, vamos aprender com as suas experiências, vamos aprender com aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no coração deles, tem plantado no coração deles. Nós poderíamos fazer com muitos homens de Deus que temos na primeira região, mas por conta do tempo, por conta da programação que nós realizamos, a gente teve que escolher 7. Então, eu tenho certeza que Deus vai abençoar através desse, e quem sabe numa outra oportunidade a gente chama outros para também contribuir com o crescimento do reino dos céus. Bispo Anderson Caleb é o nosso primeiro Moisés que nós vamos entrevistar aqui, e quando a gente olha, bispo, para a história de Moisés, a gente vê um momento muito importante, que é quando ele está no deserto, né, e no Monte Sinai, a sarça começa a queimar, sem consumir a planta, e uma voz brada no céu, brada daquela sarça, chamando Moisés para a sua missão, para a sua vocação, para aquilo que ele nasceu. Eu queria saber do senhor e todos os amigos e irmãos que estão nos acompanhando, e estão compartilhando, e estão curtindo, estão comentando, todos nós queremos saber qual foi o seu momento de sarça ardente, qual foi o seu momento em que Deus te chamou para o ministério. Pastor Denilson, o chamado ele tem muitos momentos, e ele começa de uma forma extraordinária, mesmo quando a gente não sente e não percebe. Falando de Moisés, a gente percebe ali nas Escrituras que as coisas começam a acontecer na vida de Moisés, já quando criança, quando a sua mãe o deixa nascer, quando Joquebede não entrega para Faraó, coloca sobre o rio, e ali ele vai ser achado depois e criado na casa de Faraó, pela própria mãe, que vai servir naquela casa. E a minha história se parece um pouco com isso, porque eu venho de um berço evangélico, então Deus usou muito meu pai, minha mãe, e com certeza o chamado começa com esse ensino em casa, quando o evangelho é apresentado pela família da gente. E isso vai crescendo dentro da gente, de forma que o chamado vai tendo momentos
que Deus vai te tocando até chegar num momento, num cume, assim, no alto da montanha, que Deus fala de uma forma inconfundível com o coração da gente. Então, começa cedo, mas na minha pré-adolescência a coisa vai ficando mais forte, eu vou sentindo esse chamado, passa para a adolescência também. E primeiro eu tenho um chamado para pregar. Então, o chamado para pregar, que vem na pré-adolescência, vem no meio dos irmãos, no meio dos ar livres, no meio dos jovens. Eu comecei a dirigir o departamento de jovens muito cedo. Na minha época nem tinha direito no departamento de adolescentes ou pré-adolescentes. Então, eu já com 13 ou 14 anos, eu estou pregando. Então, eu recebo um chamado, sinto um chamado forte para pregar. E começo a pregar desde cedo, desde garoto. Não é? E esse chamado para pregar vai crescendo dentro de mim. Não é? E à medida que eu vou pregando, 14, 15, 16 anos, o chamado vai crescendo. Eu vou pregando nas igrejas, nos congressos de jovens. E penso, então, em seguir algum tipo de outra carreira, ainda não ministério. Não é? A carreira jurídica, que desde cedo eu gostava muito, e de fato, eu estudei essa carreira também, fiz a faculdade, dei aula até, etc. e tal, mas eu já sabia, no final da minha adolescência, que o meu chamado era para o ministério, porque isso foi crescendo muito dentro de mim. E eu não coloco o meu chamado como alguma coisa que alguém veio e falou para mim. Tive profecias e pessoas disseram, palavras do conhecimento, pessoas de Deus falavam comigo sobre isso, mas enquanto eu não sentia arder no meu coração, amém? Essa chama divina, isso aconteceu algumas vezes em reuniões de oração, algumas vezes orando sozinho em montanhas, e eu tinha o hábito, às vezes, de orar sozinho, então ir com mais 2 ou 3 irmãos nas montanhas. Então, foi muito forte o chamado dentro de mim, nesse período em que eu estava já pregando como um garoto nas igrejas todas, lá na área de Volta Redonda, Barra Mansa, no sul fluminense do estado do Rio. Foi crescendo. Foi crescendo. O senhor é de Volta Redonda, não é isso? Sou natural de Volta Redonda. O senhor está falando aí, né, que o seu chamado começou como pregador na adolescência, o senhor começou a pregar em congressos, começou a pregar, né, em eventos, e uma das coisas que eu amo na Igreja Metodista Wesleyana é que a Igreja Metodista Wesleyana ela dá essa oportunidade, né, para os adolescentes, para os jovens começarem a desenvolver o seu dom, o seu talento em cultos, em congressos, né, em eventos de adolescente, eventos de jovens, e eu louvo a Deus pela nossa denominação. O senhor estava falando aí também a respeito de que o chamado ele foi sendo construído, na verdade, né? Ele foi sendo progressivo, o senhor foi tendo acesso, é isso, àquilo que Deus tinha para o senhor. E uma das coisas que é interessante quando Deus chama Moisés é que no primeiro momento Moisés ele não se sentia capaz, né, de exercer aquela missão. Ele não se sentia capaz de exercer aquele chamado que Deus estava dando a ele. E eu quero perguntar para o senhor como que foi quando o senhor foi consagrado a pastor? O que o senhor sentiu? Qual é a sensação de agora eu tenho uma unção reconhecida por Deus e pelos homens e vou estar à frente da noiva de Cristo? Exatamente. Essa consagração em 91 na minha vida foi extraordinária, já num processo de construção do chamado e da certeza de que Deus me queria no ministério, né? Eu fui para o seminário lá pelos anos 80, em 81, 82, terminei o curso em 85, e naquele instante Deus me disse que eu tinha que estudar mais. Então eu fui nomeado na época colaborador, que é o aspirante de hoje, e conversei com o meu SD na época e disse que sentia de Deus que eu deveria fazer a faculdade de Direito antes de ser consagrado, antes de entrar diretamente no ministério. Não tinha dúvida nenhuma do meu ministério, mas eu precisava me preparar mais. Eu penso que o preparo, pastor Denilson, para o ministério é muito importante.
para qualquer ministério. Eu não estou falando apenas aqui do preparo acadêmico, né? Nós vemos Jesus de Nazaré, ele passa 30 anos se preparando, 30 anos Jesus está no anonimato, ele ministra 3 e abala o mundo. Né? Algumas pessoas se preparam 3, ministram 30 e não acontece nada. Jesus fica 30 no anonimato, ministra 3, vai para o céu, e esses 3 o suficiente para ele abalar o mundo e fazer discípulos e fazer apóstolos. Eu acho importante o tempo da preparação e sentir de Deus, naquele momento, o desejo de fazer a faculdade de Direito. E Deus me dá essa bênção. Foi na faculdade de Direito que eu conheci minha esposa, então veja que isso foi também uma providência de Deus, uma bênção de Deus. Ali naquela faculdade não estava só o meu diploma, ali também estava a minha companheira, ali também estava o meu futuro, e as coisas foram encaixando. Nesse ínterim, estou pregando, eu não paro de pregar, e também comecei a escrever muito cedo, comecei a escrever no Voz Wesleyana em 1979, para você ter ideia. Então, 79, eu já... Depois, em 81, também, e depois virou uma sequência de colunas e colunas no Voz Wesleyana. Também gostava de escrever apostilas, e essas coisas sempre estiveram desde cedo na minha vida. Com 14 anos eu escrevia no jornal do bairro, que era um jornal comercial no bairro que eu morava. Depois escrevi em jornais seculares, escrevi também em algumas publicações da Assembleia de Deus, o Mensageiro da Paz, a revista Seara, e depois parei e fiquei mais na nossa literatura, isso desde adolescente. Isso começa cedo na minha vida, esse amor pela literatura e comunicar o evangelho também da forma escrita, né? E o chamado vai crescendo. Então, eu termino teologia, vou fazer direito, depois eu vou para o ministério como aspirante, no caso colaborador. 2 anos depois eu sou consagrado, né? Então, esse meu ingresso no ministério dá nos anos 80, culminando no início dos anos 90. E aí eu não tenho dúvida nenhuma do meu chamado, em nenhum momento tenho a dúvida, mas quando as mãos ali, Bispo Gessé, Pastor Eli Guerra, quando eles impõem as mãos sobre a minha cabeça, e naquele dia eu me lembro também que estava ali de terno branco, o pastor Gessivaldo, que era missionário em Portugal, eu fui bispo dele, não é? Agora recentemente em São Paulo, ele hoje ainda é pastor em Cosmópolis. Um grande abraço ao pessoal de Cosmópolis, de São Paulo. E o pastor Gessivaldo estava presente no dia da minha consagração a pastor. De forma que isso é importante, e eu não tenho dúvida nenhuma, mas naquele momento ali, a ficha cai e vem aquela certeza de que daqui para frente é diferente, porque é uma unção nova, também uma responsabilidade nova, e no ano que eu fui consagrado, eu recebi igreja e saio daquele concílio, então, com essa grande responsabilidade, esse grande desafio de pastorear a igreja no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. Glória a Deus. Então, você que está nos acompanhando aí, eu quero dar o conselho a cada um de vocês que estão nos assistindo. Se você quiser aprender, se você puder, pega papel, pega caneta, ou então pega o seu celular, o computador, pega um bloco de notas e anote aí todas as inspirações, anote aí os insights vindo do céu, vindo de Deus, que o bispo Anderson Caleb vai falar. E a primeira coisa que ele falou é a respeito do preparo, o preparo para o ministério, o preparo para tudo que você vai fazer na vida, a importância do preparo, né? Independente da sua atividade, independente da sua função, o preparo é importantíssimo, né? Você desenvolver já as suas habilidades com conhecimento, criando uma musculatura para quando chegar a hora, você estar pronto para realizar tudo aquilo que Deus tem para você. Senhor bispo, o Moisés, quando ele volta para o Egito, ele tem um grande desafio, né? Que é vencer Faraó. É bem verdade que toda a trajetória de Moisés, desde o seu nascimento, ele vai superando muitas coisas, né? Mas ele tem 2 situações que eu acho que é interessante. A primeira é quando ele nasce, né? Ele nasce dentro de uma sentença de morte. Ele nasce num ambiente em que os meninos estavam sendo mortos.
e o senhor também tem uma história muito forte na sua infância, né? E eu queria que o senhor, se o senhor puder, compartilhasse, porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo que estão esperando um milagre de Deus, e eu tenho certeza que essa sua história, essa sua experiência na infância vai abençoar muita gente. Pois é, pastor Denilson, o chamado, a convocação de Deus na vida da gente, a gente olha para trás e vai percebendo que Deus estava trabalhando já desde o início. É a nossa doutrina da graça preveniente, uma doutrina wesleyana, que é diferente do arminianismo clássico, porque na graça preveniente a gente entende que a graça de Deus não trabalha só na hora da pregação para despertar o pecador, trabalha a vida toda. E aí você vê a vida toda Deus te separando, Deus te tocando. E aos 7 anos de idade eu sou curado de um câncer no cérebro. Eu fiquei cego, não é? Eu fui levado ao médico, meu avô jogou uma moeda para mim, a moeda caiu no chão e eu saí tateando, porque eu não estava enxergando, procurando a moeda pelo som da moeda. Meu avô percebeu que eu não estava enxergando. E ele chama meus pais, corre com ele para o médico, ele não está enxergando. E eu fui para o médico sem enxergar nada, fiquei algum tempo sem enxergar, os exames mostraram que um tumor havia maligno se alastrado no meu nervo óptico, estava todo tomado, de forma que eu não podia enxergar. E então a igreja começa a orar na minha casa, e minha casa se transforma em reunião de oração. E o que acontece? Jesus me cura. E o que acontece? No outro dia, depois de um desses dias de oração, às vésperas da cirurgia, eu amanheço enxergando tudo, eu estou vendo tudo, normalmente. Mas os médicos não acreditaram. E eu louvo a Deus pelos médicos, é importante que eles atuem para que a gente tenha certeza do milagre. Que a gente tenha certeza. Talvez se os médicos tivessem logo acreditado de cara que eu estava bom, me mandasse embora, o milagre não seria tão grande. Então os médicos não acreditam que eu estou curado. Eles dizem, você está enxergando, o menino está enxergando por uma questão, é um lapso que está acontecendo, mas isso aí vai acabar, ele vai voltar a não enxergar. E eles me levam para a mesa de cirurgia, e a cirurgia que ia durar 8, 9 horas, durou 2 horas no máximo. Eles abrem meu crânio e eles olham o lugar onde deveria estar o tumor, que aparecia nas imagens, tinha desaparecido, não tinha nada. Então, foi uma questão de abrir e fechar de novo. Eles tinham que ver com os próprios olhos deles. E isso faz o milagre ficar maior. Então, eu tive essa experiência extraordinária de cura na minha infância, Deus separando, né, pela graça, Deus não mereça, ninguém merece. Eu sou falho, muito falho. Estou aprendendo, preciso crescer, melhorar muito na minha vida espiritual, desde sempre. Mas a graça de Deus, favor imerecido, nos alcança, porque não somos nós, pastor, que escolhemos o ministério. Não. Ninguém escolhe, ninguém pode escolher ser pastor. Obviamente, isso vai acontecer depois da escolha divina. Veja só que a palavra é chamado. Hebreus capítulo 5 diz que ninguém toma para si essa honra se não for chamado. Tem que ouvir o chamado, tem que ter certeza que foi chamado por Deus, não é? E Moisés é um cara que fugiu do chamado, né? Ele tenta salvar o hebreu e se dá mal, ele foge para o deserto. Ele esquece do povo dele, está 40 anos no deserto, né? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Ele está lá até que a sarça arde, Deus o chama para o ministério. Então, a gente tenta fugir. Eu também pensei em fugir, pensei em ter uma carreira jurídica, mas o chamado foi mais forte. Sempre foi muito forte. E esse milagre marca um momento da minha vida em que todos acharam, os médicos, que eu ia morrer, mas Deus me mantém vivo, porque Deus tem um propósito, amém? Então, quando Deus tem um propósito, Ele vai cumprir esse propósito na sua vida. E em uma enfermidade, o problema, ou crise financeira, será suficiente para deter o agir de Deus. E isso acontece na minha vida, sim. Esse milagre realmente, eu creio que Cristo cura. Fiz uma live esses dias dizendo que Jesus cura, Jesus leva, também leva, né? Jesus leva. Se a gente partir com Cristo, Paulo diz em Filipenses que é muito melhor estar com Cristo, infinitamente melhor, né? E quando eu fui curado, eu lembro que eu voltei enxergando para casa, eu estava orando no quintal da minha casa,
Na casa da gente tinha um quintal grande com muitas árvores frutíferas, e lá no fundo daquele quintal, eu orava com uma tia minha, a Dulce, e apareceu diante de mim aquele muro enorme, virou um telão de LED, aquilo enorme. Imagina um telão de LED grande. E eu pude ver uma parte da glória de Deus, uma parte do céu. Como criança, eu era criança, eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos. Me deu a vontade de entrar ali dentro. E eu fiquei olhando aquilo maravilhado. Começava com uma trilha de um jardim e havia uma luz imensa lá atrás, como que um caminho de um belo jardim, com árvores dos dois lados, e aquela luz esperando, chamando você. E me deu aquela vontade de entrar ali, né? E de repente eu pisquei os olhos e aquilo sumiu. Eu, um garoto ainda, e minha mãe disse que eu não quis sair mais dali, eu queria dormir ali, eu queria ficar ali, eu queria ver de novo. Então, eu estava enxergando agora não só as coisas naturais, mas até as coisas sobrenaturais. Isso vai marcando a minha infância. Isso vai marcando a minha vida. Mas a gente vai crescendo, às vezes esquecendo de algumas coisas, né? Até que Deus, na adolescência, me batiza com o Espírito Santo. Isso foi muito importante para mim. O batismo com o Espírito Santo na adolescência, pré-adolescência, de 13 para 14 anos. E depois desse batismo, uma vontade de pregar incontrolável, de pregar o Evangelho, de sair pregando. E eu me lembro uma vez que minha mãe ficou preocupada, que eu peguei uns folhetos de uma Bíblia, eu devia estar com uns 15 anos já, e eu saí para um bairro, um municípiozinho do lado da minha cidade, e passei o dia inteiro lá. Não tinha telefone celular, e eu não consegui telefonar para casa. E eu só voltei bem de noite. E minha mãe estava desesperada, querendo saber onde eu fui. Eu falei, eu fui evangelizar, eu fui pregar. E eu passei o dia naquele lugar, distribuindo folhetos e pregando para as pessoas. Aquilo estava ardendo no meu coração, depois do meu batismo com o Espírito Santo, entende? Eu penso que o batismo com o Espírito Santo foi mais um chamado de Deus. Então, eu não sinto que era uma opção, assim, um teste vocacional que eu fiz na faculdade, um teste vocacional que eu fiz na escola secundária, e que eu descobri que eu tenho vocação para ser pastor ou missionário. Não foi nada disso. É um chamado, um fogo que arde no seu coração, que é impossível você negar. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus, que história linda. Então, olha como Deus, minha gente, você que está me assistindo, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não deixe de compartilhar, é importantíssimo. Deus tem falado de uma forma poderosa e eu tenho certeza que a história do Bispo Anderson Caleb vai inspirar muitas pessoas, vai mostrar para muitas pessoas. Tem muitas pessoas, seu Bispo, que às vezes elas estão procurando a direção, procurando entender quais são os propósitos que Deus tem para ela, ou se ainda existe propósito para ela, mas eu tenho certeza que, através das suas experiências, da sua história, o Espírito Santo está iluminando muitas pessoas, está esclarecendo muitas coisas, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Por isso que é importante que você que está me assistindo compartilhe, para que seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, e como eu costumo dizer, até os seus inimigos possam ter a oportunidade de ser abençoado e de aprender. Bom, eu falei que, na minha opinião, Moisés ele tinha dois momentos que são fundamentais, né? O nascimento, né? O livramento que Deus deu para ele no nascimento, e, em segundo lugar, o enfrentamento com Faraó. Faraó podemos assim dizer, se fosse num filme, seria o grande arqui-inimigo de Moisés, o grande desafio de Moisés. E eu quero que o senhor, nessa longa jornada que o senhor já tem de ministério, o senhor tem quantos anos de ministério? De ministério? Bom, nós começamos em 91, só fazer a conta, mas em 89 eu já tive a nomeação de aspirante. Então, 99, né? 99, 2009, 2019, 31 anos, é isso? Sim. 31 anos de ministério. Nessa jornada de 31 anos de ministério, eu quero que o senhor me diga até 3 faraós que o senhor teve que superar, 3 desafios que o senhor teve que superar. O senhor pode fazer o seguinte, o senhor pode falar
no início, no meio e o mais recente, ou o senhor pode pegar variados no tempo? Mas eu queria que o senhor, até 3, né? Se o senhor tiver 2, 1, ou tiver mais de 3, o senhor também pode falar. Mas eu queria que até 3 o senhor contasse 3 faraós, 3 desafios que o senhor teve que superar e venceu no nome de Jesus. São muitos desafios durante, quando você recebe um chamado. Satanás também sabe que você foi escolhido por Deus, que Deus te chamou, não porque você mereça, mas pela graça de Deus. E eu acho inclusive, que o chamado, ele manifesta na vida da gente desde cedo. Você não vai ser pastor, você não vai ser pregador, você não vai ser missionário depois que forma em teologia. Você já está fazendo, já está ajudando a igreja, você já está trabalhando, você já está envolvido com o ministério desde cedo, desde quando o fogo ardente acende no seu coração. Mas, com certeza, a gente enfrenta oposição, enfrenta lutas, enfrenta dúvidas, né? E eu penso que um desses faraós, eu vou dizer que seria um pouco da dúvida de que, no momento, a gente é assaltado pela dúvida de é isso mesmo que eu quero? É para isso mesmo? Será que tudo isso não é uma emoção? Será que tudo isso não é apenas algum tipo de comoção? Eu fui influenciado por algum pregador, por algum bom pastor. Então, nesse momento, há um momento de dúvida. Eu confesso que passei entre ou seguir a carreira jurídica, a magistratura, ou alguma coisa nesse sentido, ou me dedicar totalmente ao ministério. E, então, passo por esse momento, mas enquanto você vai caminhando na presença de Deus, as dúvidas vão caindo e você vai tendo certeza que o seu lugar é no ministério e que outros saberes, eles poderão vir, mas tão somente para agregar no ministério, tão somente para somar no ministério. Então, alguns momentos, com certeza, nessa minha passagem de adolescência para a juventude, eu tive algumas dúvidas se era isso mesmo. Mas à medida que caminhei com Deus, à medida que estudava a palavra, e à medida que eu pregava, e à medida que eu dirigi os jovens, eu fui diretor de jovens muitos anos, também liderei, participei da liderança distrital na minha cidade, de ensino, à medida que eu estou com a mão no arado, então a dúvida que surgiu, que se tornou naquele momento um faraó querendo me segurar, ela se dissipou, e graças a Deus ela não venceu e pude conseguir continuar firme, sem nenhuma dúvida de que esse era o meu chamado. Mas algum momento de dúvida eu tive sim. Não lembro assim de grandes problemas, de grandes crises que eu tenha enfrentado. Os meus pais foram a favor e graças a Deus por isso também, entende? Mas algum tipo de dúvida surge. Eu lembro até que talvez influenciado por algumas amizades que talvez surgiram no meu caminho e que me fizeram pensar se era isso mesmo, entende? Você tão jovem, vai jogar a sua vida nisso. Eu lembro que eu tinha um colega que dizia essas coisas, mas, graças a Deus, depois tudo isso passou e a dúvida foi embora em nome de Jesus. Porque a gente não pode entrar no ministério com dúvida, tem que entrar convicto, com a certeza do chamado, não é? E, claro, sempre me sentindo um tanto incapaz, despreparado, mas nesse momento também, como Deus colocou Jetro ao lado de Moisés, Deus coloca pessoas ao nosso lado, né, que nos ajudam. Eu me lembro, fui ovelha do bispo José Damião, na época pastor José Damião, é solteiro ainda, conheci ele solteiro, ele pastoreava 2 igrejas, e ele foi um grande mentor, um grande discipulador, esse homem de Deus, que Deus colocou ao meu lado. E eu lembro que nós fazíamos, naquela época, cruzadas com lonas de circo. Nós montávamos nos bairros simples aquela lona, e tabernáculo de Deus, alguma coisa assim, tabernáculo da fé.
tínhamos nomes assim que a gente colocava e ficava 2 semanas, uma semana num bairro, pregando debaixo daquela lona, e chovia, e era de chão, de terra, e Deus operou muito. Um amigo meu, o pastor Marcão, da Sexta Região, foi jovem comigo, e ele se lembra quando fizemos uma cruzada num colégio municipal, eu devia ter uns 16, 17 anos, e naquele momento, foi a primeira vez eu vi Deus curar uma pessoa que entrou numa maca deitado, acho que ele teve um AVC, um derrame, e sexta, sábado e domingo ele levantou e foi embora andando, praticamente levando aquela maca. Assim, já ainda na minha adolescência para a juventude, eu pude ver Deus agir, e essas coisas foram confirmando o chamado na minha vida. Mas o pastor Damião, o falecido pastor Acácio, o pastor Marcão, que são pessoas que Deus colocou no meu caminho para me ajudar e para caminhar comigo. Eu quero louvar a Deus por isso, em nome de Jesus. E perdi o som. Eu estou sem áudio, não estou te ouvindo. Alguma coisa aí ou aqui? Pronto, voltou. Aqui. Voltou. Eu estava falando da importância, né, de ter um mentor, que o senhor teve mentores, o senhor teve pastores que te auxiliaram, te orientaram. Eu estava falando da importância disso, de ter um Jetro, né, para orientar, para instruir e para direcionar nos momentos, né, de dúvida, de crise, de escolhas. Isso é muito importante. E eu perguntei para o senhor quantas igrejas o senhor pastoreou e quais foram as igrejas que o senhor pastoreou. Sim, então, eu cresço ali praticamente na Igreja do Retiro, em Volta Redonda, seminário. Depois fui-se aspirante na Igreja Central, no Aterrado. Trabalhei como colaborador do Bispo Jamir, na época, pastor Jamir, e um pouquinho com o pastor Roberto Trindade, que já faleceu. Foram momentos muito especiais. A primeira igreja que eu sou nomeado é a Igreja do Monte Castelo, onde eu fico 6 anos. Deus nos abençoa ali. Naquela igreja, nós tivemos muitos projetos que deram certo, pudemos comprar o terreno do lado, pudemos crescer, naquela igreja nós tivemos um projeto de um ônibus, que a igreja era no alto do morro e muito longe, assim, do centro da cidade, era pouco servida de transporte público. Então, nós tínhamos um ônibus que domingo descia e passava na cidade toda, não só trazendo os irmãos que moravam longe, mas também convidando as pessoas para o culto. E aconteceu muitas coisas especiais na igreja do Monte Castelo, né? Também. E eu louvo a Deus que eu me formei solteiro e fui consagrado solteiro ainda. Eu já era noivo da Lucimar. E a gente, então, vem a se casar em 92. E Deus nos abençoa 11 de abril de 92 de uma forma especial. Já no meu primeiro ministério, estamos juntos. E a primeira igreja foi, então, Monte Castelo, onde a gente pastoreia. E ali a gente tem experiências tremendas com Deus, de salvação, de libertação, muito na área da libertação também. E faz aquisições e Deus nos abençoa. Depois nós fomos para a igreja de São Lucas. A igreja de São Lucas fica em outra parte da cidade, uma igreja grande, com 500 membros, mais ou menos. E a gente passa também ali quase 6 anos também. Deus nos abençoa na igreja de São Lucas de uma forma especial, onde a gente pode plantar outras igrejas, reformar aquela igreja toda. E Deus nos abençoa muito especialmente em São Lucas, onde deixamos amigos e podemos batizar muitas pessoas. Mas ainda na igreja de Monte Castelo, eu me lembro que Deus nos deu um projeto, e porque eu penso que todo pastor tem que ser evangelista. Paulo disse para Timóteo, que era pastor em Éfeso, faz a obra de um evangelista. E sempre no meu coração teve uma chama evangelística, desde criança, desde garoto, e eu penso que isso só soma no ministério pastoral. Então, no Monte Castelo, nós tínhamos um projeto de evangelismo na cidade, onde nós alugávamos o Teatro Gassemes. É um teatro que fica na cidade,
de onde eu sou de origem, e ali nós trabalhamos um ano naquele teatro, todas as segundas-feiras à noite, onde também pudemos ganhar muitas almas para Jesus. E uma das coisas que marcou o meu ministério foram pessoas que queriam se suicidar, que se converteram com a pregação. E assim, tem vários casos. E no Teatro Gacemes mesmo, um grande amigo, não vou citar nome para não constranger ninguém, esse irmão, ele era de uma classe média alta da cidade, ele vivia pensando em se matar para pagar suas dívidas e deixar um seguro para a família. Até que um dia a gente colocou um convite debaixo da porta dele, para ele ir numa reunião no teatro que ia mudar a vida dele, ele resolveu ir. E ele então passou a aceitar Jesus todas as noites, até que eu disse para ele, não precisa aceitar mais Jesus, nós estamos quase te batizando. Então, e assim, foram várias experiências tremendas que Deus nos deu como evangelista. Uma vez eu pregava em frente à prefeitura da cidade, também no congresso da UMAD, União de Mocidades da Assembleia de Deus, e me lembro que um rapaz veio à frente, ele estava armado e ele veio chorando, entregou a arma, os diáconos da igreja o recolheram e ele disse que estava indo para casa se matar, mas antes ia matar toda a família dele, porque estava desempregado há muito tempo e estava passando necessidades. Então aquela igreja o recolheu e a gente viu vários casos assim. Eu gosto da rua, eu gosto dessa herança wesleyana fora do templo, esse negócio de o mundo é minha paróquia, esse negócio de pregar nas ruas, nas praças, usar a mídia e a televisão. Eu penso que a gente tem que ter esse gancho fora das quatro paredes. Isso sempre me acompanhou. Também você sabe disso. Hoje mesmo a gente está na Rádio 93 FM. Todo dia tem uma mensagem de 1 minuto. São mensagens evangelísticas, né, que alcançam também grande parte do estado do Rio de Janeiro. Gosto desse ministério que fala fora apenas do ambiente da igreja. Isso aconteceu na igreja de Monte Castelo, na igreja de São Lucas, maravilhosa igreja, que saudade da igreja de São Lucas, essa é a minha segunda igreja. Depois, mais uma temporada na igreja, já como SD, na igreja do Aterrado, na igreja central de Volta Redonda, a igreja do Aterrado, onde também o bispo Jamil foi pastor, na época, pastor Cláudio, pastor Roberto Trindade, pastor Derli passou por ali recentemente, e ali ficamos também 6 anos, e Deus nos abençoou grandemente na igreja do Aterrado, onde pudemos também ver Deus agir, onde pudemos ter programa na televisão, e Deus nos usou e abençoa a todos, e usou a igreja para me abençoar. E a minha quarta igreja foi mais ou menos junto com a igreja do Aterrado, substituindo um pastor do distrito, e eu fiquei quase 1 ano na igreja de Boa Vista, em Barra Mansa, também, onde pude estar pastoreando aquela grande igreja na época, com mais de 600 membros, e Deus nos abençoou também, mas foi um tempo muito curto naquela querida igreja primeira de Boa Vista, de forma que são essas 4 igrejas praticamente que eu pastoreei. Agora, desde garoto, eu comecei já com 18 anos a dirigir uma congregação. Então, eu sempre estive ligado ao ministério, porque o ministério não é só pastorear igrejas. E quando você é chamado, você não fica esperando uma nomeação, você não fica esperando alguém te dizer, você se oferece, não é? E as pessoas veem você o chamado, de forma que, assim, eu penso que, desde que o chamado veio na minha vida, eu não consegui mais tirar a mão do arado. Por isso que eu gosto daquela música do Logos, né? Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Então, se você é chamado depois que você põe a mão no arado, você não tira mais. Independente, pastor Denilson, de ter um cargo, independente de ter um título, não é? Essa não é a questão. A questão é você estar fazendo a obra de Deus e se sentir completo, se sentir pleno, pondo a mão no arado, vendo vidas. Não há nada mais lindo do que ver pessoas se converterem, do que batizar pessoas, não é? Eu me lembro quando eu era garoto ainda, pregando na igreja, entrou um bêbado na igreja, totalmente bêbado. Isso aconteceu recentemente em Mongaguá, em São Paulo, quando eu era bispo em São Paulo. Aconteceu igualzinho. E ninguém deu crédito àquele bêbado. Eu fiz o apelo, o bêbado foi na frente. Ninguém acreditou. Alguns diáconos queriam mandar ele embora. Eu falei, deixa ele vir, eu vou orar por ele. E ele foi embora.
E depois do bêbado, eu peguei nesta igreja, e depois volto algum tempo a pregar nessa igreja. Aquele bêbado, que ninguém acreditou que ele tinha se convertido, ele já era diácono da igreja, ele estava limpo, estava de Glória a terno, Deus. ele estava barbeado, ele era um mendigo praticamente. Eu lembro que ele não tinha os dentes da frente, e tinham arrumado dente para ele. Ele foi totalmente transformado, e ele me viu, e ele falou: o senhor lembra de mim? Eu falei: não lembro, eu sou aquele cara bêbado e tal. E isso é gratificante. Eu penso que o pastor, ele tem que ter essa paixão pelas almas perdidas. Isso aconteceu também lá no litoral paulista. Já bispo pregando na igreja, entrou um bêbado, foi lá na frente, no meio da mensagem, ficou ajoelhado lá, e eu orei por ele, depois foi embora. Depois os pastores me ligaram, dizendo: aquele bêbado voltou na escola dominical e nunca mais saiu, nós estamos batizando ele. De forma que isso nos alegra. Esses são, para mim, a grande alegria do ministério, ver almas sendo transformadas, ver pessoas desistindo de se matar, ver lares sendo reconstruídos. Isso aí realmente alegra quem é chamado. Glória a Deus. Aproveitando o gancho para o senhor beber um pouquinho d'água, nós vamos ouvir a música Mão no Arado. Então, você que está me assistindo, você que é aspirante, você que é seminarista, você que é pastor de várias denominações, da nossa igreja metodista wesleyana ou de outras denominações, eu quero que você preste atenção na letra dessa canção. Muitas pessoas, ouça-me, preste atenção, muitas pessoas estão passando por um momento delicadíssimos nesse tempo de pandemia, mas o Espírito Santo, ele está usando o bispo Anderson Caleb para mostrar para você que o nosso Deus trabalha, o nosso Deus é um Deus do impossível, o nosso Deus é um Deus que realiza. Então, em nome de Jesus, fica conosco, ouça essa canção. Enquanto a música estiver tocando, compartilha aí pelo Facebook, pega o link, manda para 10 pessoas no WhatsApp e daqui a pouquinho nós vamos ouvir muito mais da história do bispo Anderson Caleb no Resenha com Moisés. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança semente, espalha pelo chão, não limpo a terra, Faz do teu trabalho tua guerra. Quem posto a mão a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. prega a palavra, ensina o teu
Glórias a Deus. Quem coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Deus está falando com alguém que está nos assistindo. Deus está falando com alguém. Aquilo que ele colocou, aquilo que ele entregou a você, seja o ministério, seja algo que ele já deu nas suas mãos para você realizar, para você fazer. As dificuldades se levantaram, o diabo se levantou, os problemas chegaram, não importa. Você não pode recuar. Você precisa confiar em Deus, avançar e seguir, crendo que o Deus Todo-Poderoso é aquele que abre caminhos, é aquele que abre portas, é aquele que te escolheu para te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Bispo Anderson Caleb, deixa eu mandar um abraço aqui para algumas pessoas que chegaram depois. Aguinaldo de Abreu, Deus te abençoe, a paz de Cristo. Deixa eu ver quem mais aqui que chegou. Pastor Josimar da Silva, paz de Cristo, pastor Josimar. Irmã Amélia, Deus te abençoe. Também está conosco o pastor Newton Júnior. Deus te abençoe, pastor Newton, da 6ª Região. Bispo Anderson Caleb, de umas coisas que eu observo em Moisés é que Moisés, ele sempre teve, desde o momento em que ele foi escolhido, ele sempre teve pessoas para auxiliá-lo. Né? A Bíblia diz que Arão foi o primeiro que esteve ali junto com ele, diante de Faraó. Depois, no deserto, ele recebeu também ali o auxílio, né, o serviço de Josué. E tem uma cena, uma história na palavra de Deus, que é a guerra contra os amalequitas, né, que eu acho que é incrível, que é extraordinária, que é Moisés com as mãos levantadas, Arão e Hur segurando cada um dos braços de Moisés, que quando a mão de Moisés estava estendida, o povo prevalecia, e Josué guerreava, né, e prevalecia e liderava o exército no campo de batalha. E eu quero saber do senhor, até para muitos pastores que estão nos acompanhando, muitos líderes de ministérios, de departamentos, de GECEL, gestores também que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Eu quero que o senhor fale qual é a importância dos auxiliares, qual é a importância para um pastor, para um líder, ter uma equipe que possa auxiliá-los. É extremamente importante. Nós não fomos chamados para trabalhar sozinhos. Nem Jesus quis fazer isso. Ele podia fazer a missão sozinho, mas ele chama os 12. E Deus colocou ao meu lado pessoas especiais. Para começar com a minha esposa, minha intercessora, também tem sido um apoio extraordinário, líder, conselheira, e formamos juntos em Direito, foi lá que nós conhecemos. Ela, da Batista, ela foi batizada com o Espírito Santo e vem comigo para a Wesleyana, e tem sido esse apoio extraordinário. Mas Deus também me deu uma mãe, né, missionária, me apoiou muito, intercessora sempre comigo, irmãos amados, que eu não posso negar. Já na minha infância, a pré-adolescência, Deus usou pessoas. Eu sou muito grato, por exemplo, ao Joabe, né? Está em Brasília agora. Há quantos anos eu não vejo Joabe? A gente já falou por telefone, mas assim, Deus colocou pessoas especiais ao meu lado, que me incentivaram a orar. Quando eu era nessa minha pré-adolescência, nesse início do meu chamado, a minha diversão no fim de semana era todo sábado a gente saía para orar. O Joabe e mais um grupo de pessoas ia para minha casa, nós íamos para a casa dos irmãos orar. Nós passávamos os sábados estudando durante a semana, orando sábado, domingo na igreja. Isso é especial. Deus sempre tem alguma pessoa para colocar ao nosso lado para nos apoiar. Poderia falar de tantas pessoas. A minha tia Dulce, que é uma intercessora, presbítero João Pedro, da Igreja do Monte Castelo, presbítero Arthur, que já faleceu, de São Lucas, presbítero Paulo Bertucci. Puxa vida, todos aqueles presbíteros maravilhosos, homens comigo, homens de oração, que caminharam ao nosso lado ali, naquela querida igreja. Não dá para fazer essa obra de Deus sozinho. E Deus sempre vai colocar alguém do seu lado. Eu não gosto, os meus SD sabem, o pessoal que trabalha comigo sabe, eu não gosto de líderes centralizadores, pastor Denilson. Líder tem que trabalhar em equipe, né? Líder tem que ter equipe. Quando eu fui secretário-geral
de educação cristã, tive minha equipe, né? O pastor Marciolando me ajudou muito naquele tempo, né? E está conosco de novo, me ajuda hoje. Nós tivemos uma equipe extraordinária naquele tempo, de grandes nomes de homens e pessoas de Deus que andaram junto com a gente. É impossível a gente caminhar sozinho. Pastor Vitor, um abraço para ele. Vitor, então, é tanta gente que Deus colocou ao lado da gente, que a gente não pode esquecer. Os meus colegas aqui da cidade de Volta Redonda, e Deus sempre vai colocando pessoas chaves ao seu lado, pessoas de oração, pessoas que te dão conselhos, que te fazem abrir os olhos, como Deus colocou um Jetro, colocou um Arão, colocou um Ur ao lado de Moisés, porque tem momentos que é difícil você manter as mãos erguidas, alguém tem que apoiar as suas mãos, né? E você, como líder, nem sempre precisa estar na guerra. Deus tem um Josué para estar lá na frente, mas o Josué precisa olhar para a montanha e ver suas mãos erguidas abençoando. Então, muitas vezes eu estava na linha de frente, mas eu via as mãos do meu SD erguidas me abençoando, meu bispo me abençoando, bispo Gessé Carvalho, bispo Ronaldo Rodrigues. Então, é importante a gente saber que não estamos sozinhos, e muito especial isso no nosso modelo de igreja, quando nós temos um distrito, colegas do distrito, nós temos bispos, nós temos colegas, temos SD, nós temos secretários, nós temos toda uma equipe que tem todos esses títulos, né? Mas a gente não tem que se apegar a títulos, tem que olhar que atrás do título tem um ser humano, atrás do título tem uma pessoa que gosta de você, tem um homem de Deus, atrás do título tem uma mulher de Deus. Então, se eu tivesse sozinho, eu não venceria, até porque eu não estaria vivo se ninguém tivesse orado por mim. Então, passa por isso, né? Procurei dentre eles um intercessor, diz o Senhor. Então, Deus está procurando alguém para orar por alguém, para apoiar alguém, para ajudar alguém. O ministério não é lugar de ficar sozinho. Paulo tinha sua equipe, né? Paulo sempre andou com sua equipe, e a gente vê Paulo e Timóteo, Paulo e Silas, Lucas, o médico amado. Paulo está sempre cercado de colegas, de irmãos, e graças a Deus pelos pastores, colegas que eu tive, né, na minha cidade de origem, pastores que eu tive em São Paulo, lá na terceira região, quando eu fui bispo ali, homens de Deus, famílias especiais, sempre nos apoiando. Denilson, nós não fomos chamados para ser solitários, nós não somos ilhas, nós somos uma comunidade, nós temos que andar juntos, né? Nós não podemos nos achar que sozinho a gente dá conta, nós precisamos um dos outros, e a metáfora do corpo, e assim é no ministério também. É preciso trabalhar com equipe ministerial, e eu louvo a Deus pelos pastores ajudantes que eu tive, pastor Murilo, pastor Ademar, e tantos outros que estiveram ao meu lado, pastor Ivan, que já está jubilado. Deus colocou para caminhar junto comigo, e tem sido uma bênção trabalhar junto com alguém que está ao seu lado quando você precisa. Glória a Deus, glória a Deus. Quando Deus chamou Moisés, uma das formas que Deus, vamos poder dizer assim, ele validou a vocação, ou ele deu uma chave para que Moisés pudesse validar o seu chamado diante, não somente de Faraó, mas também diante do povo, foi o seu cajado, né? O cajado virou uma serpente, né? O cajado foi que liderou o povo, o cajado que foi estendido, né, para abrir o Mar Vermelho, foi o cajado que, infelizmente, ele usou para ferir a rocha. O cajado, ele representava ali também, né, podemos assim dizer, um instrumento que Deus usava, né, para poder validar o chamado e a bênção de Deus sobre Moisés. E eu queria saber do senhor, se o senhor consegue enxergar algo, uma ferramenta na sua vida, no seu ministério, ao longo dessa jornada, que podemos dizer que é o cajado do bispo Anderson Caleb, uma ferramenta. Eu acredito que Deus ele usa cada ministro de uma forma, numa área específica, de um jeito específico. É claro que a gente acaba lidando com tudo, mas existem algumas áreas que o Espírito Santo nos dá uma graça para aquilo. E eu queria saber do senhor
qual é essa ferramenta que a gente pode dizer que é a ferramenta principal, se é que a gente pode dizer isso, o cajado, né, que Deus deu para o bispo Anderson Caleb? A Bíblia, sobretudo, mas esse cajado é para todos nós, né? Mas eu louvo a Deus por ter me dado também a habilidade para escrever. Você, como um dos meus pastores e que faz parte do nosso grupo do Zap, sabe que uma das formas de mentorear vocês é escrevendo artigos. Então, eu penso que esse é um cajado, um dom que Deus me deu. Eu penso que não deu só para mim, deu para tantos colegas, mas alguns têm esse dom tanto mais forte. Eu penso que Deus tem me dado algum tipo de graça ainda, que precisa crescer muito, precisa aprender muito, mas assim, de me comunicar através do texto, através de palavras escritas, e eu gosto disso também, não é? Eu penso que esse é um cajado. Mas, assim, os ministérios têm ênfase, né? E algum colega não tem tanto dom de escrever, mas é um exímio pregador, então o cajado dele é mais na comunicação verbal. O outro, ele tanto escreve como ele prega, mas ele é um exímio conselheiro, ele consegue olhar, ele consegue ler uma pessoa, ele consegue, assim, dar uma palavra de aconselhamento, assim, que aconchega, que consola na hora. Eu penso que nós temos unções especiais, e junto com dons e habilidades que o Espírito nos dá, não é? Alguns com a ênfase mais forte de profeta, alguns têm um cajado mais forte de mestre, alguns têm um cajado mais forte de evangelista. Eu penso que sobressai algum tipo de unção na vida da gente, que se torna uma espécie de cajado que anda com a gente. Moisés mesmo disse que ele era um tanto pesado de língua, né? E o Arão estava ali para ajudar, né, nessa questão aí. Mas, por outro lado, um intercessor extraordinário, um homem que tinha uma intimidade com Deus. Todos nós temos que orar, eu amo a oração, mas alguns têm uma unção tão especial para orar, né, de ficar horas e horas diariamente orando. Isso é um cajado especial, é uma coisa especial, e vai ter muito mais intimidade com Deus, talvez, do que quem não passe e não tenha tanto tempo, assim, uma unção tão forte para a oração. Eu penso que o pastor precisa descobrir o seu perfil e aquilo que é mais forte nele. Eu acredito que todos nós temos dons. Ninguém tem um dom só, você tem 2, 3 dons, mas um é mais forte. E você deve se concentrar nesse dom e aperfeiçoá-lo, para que ele se torne uma ferramenta poderosa de Deus na sua vida. Eu penso que isso é muito importante, a gente discernir no ministério o cajado mesmo da gente. Glória a Deus, glória a Deus. A gente já está caminhando para o final e vou fazer mais 2 perguntas para o senhor, e aí a gente vai orar, e eu queria pedir que o senhor orasse e abençoasse tantas pessoas que estão nos assistindo, pessoas que estão nos assistindo ao vivo, né? Pastor Fabrício está nos assistindo, Deus te abençoe. A Tauana Moraes, também Deus te abençoe. Eu acho que é a filha do pastor Josemar, do distrito de Belfor Roxo, lá do Vasco. Deus abençoe também toda a sua família, Luciana, toda a família de vocês, Deus abençoe. Eu vou fazer 2 perguntas para o senhor, e depois eu quero pedir que o senhor ore, né, por tantas pessoas que estão nos acompanhando ao vivo e por muitas outras que vão nos acompanhar depois, né? Porque nesse tempo de pandemia, de fim de pandemia, a gente tem muitas igrejas fazendo os lives e às vezes é difícil você fazer um horário que possa atender a todo mundo. Então, muita gente está acompanhando a live da igreja e depois vai assistir essa live, e eu quero que depois o senhor ore. Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: a Bíblia diz que Moisés, ele já na sua parte final ali do seu ministério, ele chama Josué, e na frente de toda a congregação, né, de todo o arraial, ele coloca as mãos sobre Josué, e ali demonstrando para todo o povo que a vontade de Deus era que Josué o substituísse. E ali não só somente está falando de uma transferência de liderança, mas também de uma conclusão, podemos dizer, de um mentoreamento, né? Porque Josué foi mentoreado por Moisés ao longo daquela trajetória no deserto. E eu quero saber do senhor
muitos jovens pastores estão nos assistindo, muitos pastores estão nos assistindo, muitos líderes estão nos assistindo. Eu quero que o senhor diga 3 conselhos que o senhor daria para Josué. O senhor é Moisés, por isso que é resenha com Moisés, o senhor é Moisés, e o senhor vai dar 3 conselhos para Josué. Quais são os 3 conselhos que o senhor daria para Josué? Pois é, então, os 3 conselhos que eu daria para Josué no momento difícil que Josué vai suceder Moisés, não é? E Deus disse para Josué: meu servo Moisés é morto, né? Levanta-te, porque tu farás esse povo herdar a terra. Então, eu penso que eu diria para Josué, primeira coisa: Josué, assim como você me viu na intimidade com Deus, você me viu na tenda, você me viu no Monte Sinai, jamais abra mão, Josué, da intimidade com Deus, de uma vida que escute Deus, que ande com Deus, de uma vida de intimidade com Deus, de oração. Jamais abra mão disso, porque, pastor Denilson, por mais que você frequente congressos e seminários e uma série de outras questões que você possa... habilidades e treinamentos que você possa ter em diversos congressos espetaculares da igreja e do Brasil, nada substitui a sua comunhão com Deus. As pessoas sabem quando você abre a boca para ensinar e para pregar, e se você esteve ou não com eles, se você esteve ou não com Deus, o auditório sabe, a igreja sabe, e você sabe. Então eu diria, Josué, não abre mão da intimidade. Eu diria, Josué, não trabalha sozinho, porque você viu que eu quase morri. Deus precisou trazer o Jetro aqui e dizer para mim fazer pequenos grupos, para criar liderança, líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100. Então, Josué, não cai nessa que eu quase caí. Nada de trabalhar sozinho. Josué, por favor, não trabalha sozinho. Monte equipe. E eu me lembro quando eu comecei o GECEL, uma expressão que eu criei no início do ano 2001, e eu tive muitas conversões nas igrejas que eu pastoreei através do GECEL, e o GECEL foi uma oportunidade de criar líderes, e até hoje é. Muitos líderes surgiram na igreja do Monte Castelo, nos anos 90, na igreja de São Lucas, no início dos anos 2000, na igreja do Aterrado, e eu sempre gostei de treinar líderes. Tem uma veia minha, acho que o meu cajado é um cajado forte que eu tenho, é de mestre, que também Deus, nessa coisa que eu gosto de sair das 4 paredes, para quem quer me conhecer melhor, eu gosto de igreja fora das 4 paredes, não é? Então, nós fizemos várias campanhas fora das 4 paredes no meu tempo de ministério, e fui dar aula de Direito. Dei aula quase 6 anos na Faculdade de Direito, onde eu ganhei alunos para Jesus. Os alunos iam na minha igreja. Vez ou outra, na segunda-feira, eu entrava na sala de aula dizendo: a paz do Senhor, irmão. E todo mundo ria, todo mundo brincava, e depois eu pedia desculpa, e diante daquela sala eu achava que estava numa igreja. Então, por que eu faço isso também? Naquele momento, eu precisei reforçar meu orçamento, e o bispo, na época, me autorizou a dar essas aulas, mas eu gostava de quê? Gostava de evangelizar. Toda aula de direito constitucional, você fez direito, sabe o que eu estou dizendo? Toda aula de direito constitucional que eu dava, nos 5 primeiros minutos, eu gastava falando de Deus de uma forma criativa, falando da alma, falando da eternidade, falando de Jesus. Então, eu diria, voltando para a sua pergunta, para o Josué, nunca perca a intimidade. Segundo, Josué, nunca trabalhe sozinho. Ouça o conselho de Jetro, divide-se e você fica com as decisões mais difíceis, mas delega a sua liderança. E, por último, eu dizer, Josué, nunca perca o cajado. Nunca perde o cajado. Você tem que estar com a palavra de Deus na sua mão. Você tem que ter certeza de que você tem um cajado, você tem uma mensagem, você tem algo a dizer. Você, pastor, você, Josué, será o profeta desse povo, porque Moisés foi profeta. E o pastor precisa também ser profeta, não é? Então, nunca larga o cajado, porque onde não há profecia, o povo se corrompe. Quando não tem palavra, quando o púlpito não tem palavra, tem até Bíblia, mas não tem palavra. Tem biblicismo, tem citação de Bíblia.
mas não tem palavra, o povo se perde e vai buscar em outros meios o alimento que precisa. Intimidade com Deus, equipe, cajado na mão. Glória a Deus, glória a Deus. Anotei. Olha, você que está nos acompanhando aí, o bispo foi falando, eu fui botando nos comentários. Se você não pegou, volta lá nos comentários que eu botei lá os 3 conselhos do Moisés, bispo Anderson Caleb, para os Josués que estão nos assistindo aí. Não abra mão da intimidade, não trabalhe sozinho, monte equipes e, por último, nunca perca o cajado, a mensagem da palavra de Deus. O senhor usou um termo aí que eu achei muito interessante. O púlpito, muitas vezes, tem Bíblia, tem biblicismo, mas não tem mensagem. Tem citação, mas não tem mensagem. Então, você que está me assistindo aí, pega aí essa visão, pega esse insight, aplica na sua vida. Deixa eu mandar um abraço aqui para algumas pessoas que chegaram aqui depois. Deixa eu voltar aqui. Eu já dei um abraço para o pastor Fabrício, mas vou mandar de novo. Pastor Fabrício, Deus te abençoe. Pastor Marcos Carneiro Coelho, lá de Sinop. Pastor Marcos. Alô, Sinop! Um abraço! Deus abençoe. Um abraço, Marco, lá. Andressa, toda a família. Pastor Marcos Carneiro Coelho, lá de Sinop. Pastor Marcos Carneiro é jogador de futebol também americano, né? Um cara. Olha aí, ele é forte. Ele é grandão. Conheço bem. Grandão. Deus abençoe, Deus abençoe. O pessoal está chegando aí, glória a Deus. A gente está chegando no final, gente, mas olha, você que está chegando agora, mesmo que a gente vai encerrar, se eu fosse você, voltava, né, no início para assistir de novo, né? A gente, seu bispo, vive um tempo, né, de muita facilidade para aprendizado, né? A gente observa que se a pessoa quiser, né, há várias ferramentas, livros, e-books, livros gratuitos na internet, tem vídeos, tem treinamentos, tem mentoreamento, várias formas de aprendizado, claro, peneirando, avaliando tudo, analisando tudo, retendo o que é bom, mas se você quer aprender, volta aqui, assista de novo depois dessa live, absorva, pensa, analise a sua vida à luz daquilo que está sendo falado. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito você. Vou fazer a última pergunta para o bispo Anderson Caleb e a gente já vai orar. Seu bispo, Moisés subiu ao monte e quando ele sobe ao monte, Deus mostra toda a terra de Canaã, toda a terra da promessa, toda a terra que mana leite e mel, mostra os termos daquela terra, ele tem aquela visão maravilhosa. E quando a gente lê, a gente entende que a subida ao monte de Moisés é o fim do ciclo do seu chamado, é o encerramento da sua missão, né? É o encerramento do seu ministério. E, no fim, Deus dá essa visão do terreno que Josué ia conquistar, né? Deus dá essa visão para Moisés. E qual é a visão que o senhor, bispo Anderson Caleb, pensa ter quando o senhor jubilar? Qual é o legado que o senhor quer deixar para as próximas gerações que vão, se Jesus não voltar antes, vão tocar a Igreja Metodista Wesleyana, vão continuar conquistando almas para a glória de Deus? Qual é o legado que o senhor quer deixar quando o senhor jubilar, quando o senhor entrar, né, no centro de conversões, do lado da irmã Lucimar, passando a sua história lá na frente? Qual é o legado que o senhor quer deixar para as gerações futuras? Legado é muito importante, né? A herança, deixar alguma coisa. Eu escrevi um livro chamado Transições Sem Traumas. E é importante a gente saber fazer a transição, a gente passar o bastão. É muito importante, porque eu acho que o líder vitorioso, o pastor vitorioso, é aquele que fez sucessores, é aquele que faz sucessores. O bom pai, ele não faz só um herdeiro, ele faz um sucessor. Essa é uma frase do Augusto Cury que eu gosto muito. Os pais de verdade fazem sucessores, não só herdeiros. E eu penso que o pastor tem que fazer isso, o bispo também, e saber passar o bastão, saber transitar, transmitir isso. E se eu tiver que... O legado que eu quero deixar é que as pessoas olhem para mim e digam: o bispo Caleb nunca se desviou da doutrina, ele nunca se desviou da palavra, ele nunca negociou o cajado, nunca vendeu o cajado, ele nunca trocou o cajado com outro cajado,
Eu penso que a fidelidade à palavra de Deus, à doutrina, ao ensinamento, eu podia falar 1000 coisas aqui, mas eu vou falar isso hoje, porque a gente vive na sociedade pós-moderna, líquida, né, e com alguns títulos que os sociólogos e filósofos dão, mas que a gente percebe que as pessoas hoje têm dificuldade de se agarrar firmemente ao ensino, à doutrina. Eu não estou nem dizendo a métodos, porque métodos passam, métodos eles precisam ser contextualizados, cada época tem seu método, tem seu jeito de ser igreja, cada época tem que descobrir como encontrar o caminho de comunicar o evangelho da melhor forma possível. Então, os métodos não são sagrados, eles passam, mas que olhem para mim e digam, o bispo nunca negociou os princípios, ele nunca negociou a doutrina, ele nunca negociou isso. Eu acho que se eu deixar esse legado, já está bom demais para mim, de nunca ter negociado a doutrina, nunca ter cedido, entendeu? A herança wesleyana de pregação do evangelho, de doutrina da graça, de santidade, amém? E de fidelidade ao cajado. Esse eu gostaria de deixar esse legado. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor Bispo, vamos orar, eu quero pedir que o senhor ore, né, pelos irmãos, ore pelo Brasil, ore por todos que estão nos acompanhando. O senhor, eu sempre digo que o senhor é o profeta da nossa região, né, que Deus colocou nesse tempo, né, nesse sexênio, para ser o profeta da nossa região, e aquilo que Deus ele dá através do senhor, a bênção de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, uma vez ministrada através do senhor, se estende para todos nós. Eu creio muito nisso, então eu quero que o senhor, como o nosso bispo, que o senhor nos abençoe, em nome de Jesus, uma oração, orando por todos que estão nos acompanhando, aqueles que são de outras regiões, mas admiram o Senhor, estão nos acompanhando, pessoas de outras denominações que também estão aprendendo, estão junto conosco aqui. Eu quero que o Senhor ore por todos nós e nos abençoe no nome de Jesus. Eu só quero encerrar dizendo que sempre foi aberto a colegas de outras denominações. Hoje eu sou do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil e vice-presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Eu não gosto de falar essas coisas, mas como é uma questão, vocês querem me conhecer e precisam saber, então eu tramito nesses outros ambientes. Eu acho importante, pastor, também ter amigos em outras denominações sérias e bíblicas que também cultuam a Jesus e creem só na Bíblia. Fui presidente de conselho de pastores, acho que essa unidade é importante. E quando lembrarem do Bispo Caleb, quando Deus o levar e for embora, lembre dessa frase que o Bispo Caleb vai deixar hoje para vocês. Só negocie o negociável, jamais negocie o inegociável. Eu acho que se o pastor souber o que é o inegociável e ele se firmar nesses princípios da palavra de Deus, da doutrina, não é? E da herança wesleyana, os princípios inegociáveis da ortodoxia, e nunca negociá-los, a crença na doutrina cristã, na sã doutrina, ele será vitorioso. Mas existe o negociável, e aí a gente tem que negociar métodos, estratégias, tudo isso é negociável, tudo isso é adaptável, e eu não sou essa pessoa fechada ao novo de Deus. Eu gosto do novo de Deus, né? Eu gosto muito de novidade. O Hernandes Dias Lopes, com quem eu estive em São Paulo várias vezes, que pregou para nós, ele tem uma frase muito legal, que ele diz assim: novidade é igual chiclete. Você põe na boca e começa a mascar, ela é doce no início, depois vira uma borracha. Você tem que cuspir e colocar outra. Cuspir e colocar outra. Então, quem vive de novidade está sempre tendo que pôr uma chiclete nova, uma novidade nova na boca, né? Então, eu não gosto de novidade, mas eu gosto do novo. E eu estou aberto ao novo de Deus, a novas estratégias, novos métodos. Tudo isso é muito bem-vindo. Agora, não negocio o inegociável. O inegociável é a doutrina da palavra de Deus. É a infalibilidade e inerrância da Bíblia. É a crença de que Jesus Cristo é Deus. É a crença de que pela graça somos salvos mediante a fé, não é por obras. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É a crença na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É a crença no batismo
no Espírito Santo como uma bênção depois da conversão, na plenitude do batismo com o Espírito Santo, cujo fruto é santidade, não só poder. A doutrina pentecostal clássica se fixou muito no poder, mas o batismo com o Espírito Santo traz poder, mas ele traz, sobretudo, santidade. Esse é o ensino, né, da experiência com o Espírito. Se não trouxer fome de santidade, foi só emoção, foi um barulho. Eu não quero abrir mão dessas coisas que são inegociáveis. Eu gostaria que lembrasse de mim assim. O bispo sempre falou que a gente pode negociar o negociável e jamais negociar o inegociável. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que nos acompanharam, que nos assistiram e que participaram desta live. Te agradeço pela vida desse Timóteo, que é o pastor Denilson. Louvo porque vejo no coração desse jovem pastor uma ardente, ó Deus, uma ardente paixão por vidas humanas. E por isso o Senhor usou ali em Araruama e o está usando ali em São Fidélis. Eu te louvo pela vida dele, de sua esposa, de sua casa. Pai, obrigado a oportunidade de poder dialogar com ele, com essa nova geração de pastores que o Senhor levantou, que está chegando aí. Uma geração, ó Deus, escolhida por ti, uma geração, ó Deus, que tem ouvido, ó Deus, tem prestado atenção na geração que lhes está passando o bastão, e, ó Deus, tu possas preparar essa geração para jamais negociar o inegociável, mas negociar o negociável. Ó Senhor, dá-nos essa graça, essa sabedoria, discernimento, que possamos aprender com Moisés o valor da intimidade contigo, o valor de ter, ó Deus, contigo, ó Deus, um diálogo constante, uma intimidade, de ouvir tua voz e ouvir de ti, ó Deus, a direção para conduzir o povo. O valor de trabalhar em equipe, que o teu servo Moisés também aprendeu através de um outro servo teu, do Jetro, que nós possamos, Senhor, valorizar as pessoas que o Senhor coloca ao nosso lado e saber, Senhor, também compartilhar, dividir a carga, delegar funções e não querer centralizar tudo em nós, mas que nunca, Senhor, percamos o cajado, que nunca trocamos o nosso cajado, ó Deus, pelas varas dos mágicos de Faraó, mas fiquemos com o cajado que o Senhor nos deu, porque esse cajado há de, ó Deus, ao ser erguido, abrir o mar vermelho diante de nós. Aleluia. Esse cajado também, como o de Arão, ele vai florescer no meio dos outros cajados. Então, Senhor, dá-nos essa constante intimidade contigo, equipe para a gente trabalhar, coloca as pessoas certas ao lado dos pastores e também não nos deixa mais abandonar o essencial, o inegociável, o cajado, a doutrina que o Senhor nos ensinou, que aprendemos na tua palavra, ó Senhor, que tu és o único Deus, e teu Filho é o único Salvador, e o teu Espírito Santo, quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Obrigado por essa oportunidade, a paz do Senhor fique com todos os que nos acompanham, lhe peço e agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Bispo, muito obrigado. Muito obrigado por o senhor ter aceitado, ter compartilhado sua história, ter compartilhado experiências, ter compartilhado aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Se você não anotou o que o Bispo Anderson Caleb falou, volta nos comentários. Eu anotei nos comentários os 3 conselhos para o Josué. Eu anotei nos comentários algumas coisas que o Bispo falou ao longo dessa resenha. Eu anotei também o que o Bispo falou: não negocie o negociável, mas não negocie o inegociável. Está anotado lá para você procurar. Se você está chegando agora no final, eu te aconselho a assistir do início. Se você assistiu em algum momento, perdeu alguma coisa, eu te aconselho a assistir de novo, porque vai ser uma lição de vida. Senhor Bispo, última pergunta, não estava no script, mas veio aqui na minha mente. O senhor, em algum momento, pensa em escrever suas memórias? Não agora, mais à frente um pouquinho, penso escrever algumas experiências que eu tive e deixar para quem quiser, quem tiver um tempo para ler, eu penso que poderá edificar algumas pessoas, mas não por agora. Amém, amém. Agora não. Então o Bispo Anderson Caleb contou aqui um resumo
do ministério de 31 anos que ele tem. Então, você que é pastor, você que é líder, às vezes tem pouco tempo, ou tem já um tempo, mas não tanto tempo quanto o bispo Anderson Caleb, você vai aprender em 1 hora e 20, o que ele aprendeu em 31 anos e tem ainda aprendendo, continua aprendendo, porque Claro. ele é um homem de Deus e é um homem que aprende sempre. Seu bispo, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Pessoal que nos acompanharam, Deus abençoe, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil. Até quarta-feira que vem, no próximo Resenha com Moisés. E nunca se esqueça, tem providência de Deus para você. Seu bispo, um abraço. Um abraço, graça e paz. Obrigado, Deus.